Olá, Alessandro. Olá, Odilon. Prazerzaço ter vocês de novo para uma rodada de conversa aqui nesse espaço da Integra, onde a gente tem trazido alguns temas super importantes. Eu tenho feito algumas andanças por aí, tenho conversado com várias empresas, com vários empresários para a gente trabalhar esse tema da integridade de forma mais ampla. E eu tenho percebido uma dor comum de muitas empresas. E me chama a atenção porque essa é uma dor da pequena, da média, da grande empresa, da multinacional, da empresa local. Tem me chamado muito a atenção. E é interessante porque é um tema que eu tenho escutado muitos nomes associados. E eu queria aproveitar isso, da experiência de vocês, para ouvir um pouquinho qual é a melhor forma da gente entender esse tema, quais são as boas práticas. É comum eu estar em algumas empresas e o pessoal fala assim, qual que é o teu desafio? Eu pergunto para eles, qual que é o teu desafio do ponto de vista de integridade? Eles me falam, Julião, é gestão de terceiros. O desafio da gestão de terceiros. Eu chego em outros e eles falam assim, não, são os nossos parceiros de negócio. Até dá um ar de um pouco mais maturidade para a organização, mas é uma dor de qualquer forma, né? Ou como eu tenho visto assim, cara, é gestão de contratado, é terceirização. Ou seja, esse é um tema que está na agenda hoje de maneira muito importante, inclusive como estratégia de negócio. Não é só uma questão de mudar o jeito de operar da organização, mas isso faz parte, inclusive, da gestão ou da estratégia de negócio de muitas empresas. Então, eu queria aproveitar muito da experiência que vocês dois têm para tirar aqui duas dúvidas. Primeira dúvida, eu queria já direcionar para você, Alessandro. Conta para a gente. É uma questão semântica ou tem diferença quando a gente olha essa diversidade de nomes para o mesmo tema? Conta pra gente a tua experiência com isso. Olá, pessoal. É um prazer aqui estar mais uma vez com vocês aqui. E posso afirmar categoricamente que não é apenas uma questão de semântica. Muitas empresas têm ali a estratégia daquilo que não faz parte do operacional dela, terceirizar de alguma forma. Em alguns casos, vai diminuir custo, diminuir curva de aprendizado e até melhorar a gestão, com a gestão mais profissional em alguns pontos. Só que, por exemplo, algumas delas têm ali o intuito de apenas terceirizar aquela atividade que ela não quer ter a responsabilidade ou mitigar alguns riscos. Então, eu vou terceirizar para um fornecedor. Isso é um ponto. Outra estratégia é a nomenclatura que você utilizou, parceiro. Poxa, o parceiro, ele vai estar muito próximo ao negócio e você, na maior parte das vezes, tem ali um intermediário que geralmente você dá a categorização como business alguma coisa, que, por exemplo, um business partner de recursos humanos, de governança, compliance, que faz o quê esse papel? É o intermediador entre o fornecedor, parceiro, e a empresa. Então, você tem ali um facilitador que mantém essa parceria de forma recíproca e sempre se preocupando com o negócio do cliente. Então, você tem, no mínimo, aí, duas visões distintas para o mesmo parceiro de negócio. Muito legal. Eu acho que você usou algumas palavras-chave até para a gente entender que não é só uma questão de semântica, né? Essa ideia da reciprocidade, por exemplo, ela é fundamental, né? O quanto esse meu parceiro, esse meu fornecedor consegue, por exemplo, diminuir a curva de aprendizado, né? Eu adorei essa tua expressão e acho que é um termo que tem que direcionar, inclusive, a estratégia de negócio, né? Quando a gente tem um potencial de trazer um parceiro que diminui curva de aprendizado, sem dúvida nenhuma, isso vai ser um fator diferenciado. Muito legal. João, a gente tem uma quilometragem considerável quando a gente olha para todas as indústrias que a gente já rodou e a gente já viu processos de contratação de parceiros de negócio em muitas áreas. Desde da companhia que vem para terceirizar ou para ser o parceiro de negócio em todo o processo de manutenção da empresa. A gente já viu isso acontecendo, né? Eu simplesmente não tenho mais manutenção e toda a manutenção é feita pelo meu parceiro de negócios. Nós já vimos os operadores logísticos
dentro de diversos segmentos, ou seja, ou até o próprio processo de manutenção, de paradas de manutenção. Nessa quilometragem aí que você foi acumulando ao longo dos anos, eu imagino que você já deva ter visto excelentes práticas muito desafiadoras. Compartilha com a gente aqui, cara, alguns exemplos daquilo que você considera hoje uma boa prática ou boas práticas nessa relação com esses parceiros de negócio e que de alguma forma ajudam a organização a manter um padrão daquilo que a gente chama de integridade em alto nível. Bom dia a todos aqui, é muito bom estar com vocês novamente, né? Júlio, o que eu vejo aqui na prática, assim, né? Eu acho que atrelando e começando pela fala do próprio Alessandro, que eu acho fantástico, é assim, qual que é o propósito daquele contrato, né? Eu acho que a empresa ela tem que se dedicar um pouco a isso, né? Eu acho que é aí que começa toda essa mudança nessa gestão de terceiros para se transformar numa parceria. Né? Porque se eu tenho uma intenção de simplesmente colocar aquela atividade para outro fazer, para eu não me incomodar com aquilo, se nós pegarmos os diagnósticos de cultura de integridade que nós estamos fazendo hoje, sejam eles os diagnósticos globais ou aqui dentro do Brasil, você vai notar que essa intencionalidade torna eles numa cultura inicial em termos de integridade. Porque eu simplesmente quero deixar aquela atividade sob responsabilidade do outro. Eu não quero me incomodar com aquilo. Então, quando você está nesse nível, provavelmente a tua relação com esse terceiro vai ser mão de obra. Né? A mão para a obra que eu não quero pôr. Né? A gente já viu empresas evoluírem nisso e trazerem assim, a gente não domina esse tema, a gente não domina essa atividade. Então, para evitar problemas, eu quero trazer um terceiro para esse jogo. Aí você já tem uma proximidade um pouquinho maior. Não está ainda nos patamares de maturidade que a gente mais espera, porque ainda tem um viés de você delegar um problema para o outro, mas que você quer um resultado com aquilo que é a diminuição do problema. E é onde eu vejo que as empresas começam a criar indicadores da gestão de terceiros. Né? Para a integridade, para o cuidado organizacional como um todo. Você já tem uma evolução. Porque na outra eu simplesmente levo aquelas atividades e vejo como mão de obra. Aqui eu entendo que eu tenho um problema e começo a gerenciar para ver se essa parceria com esse terceiro vai diminuir os problemas que eu tenho. Né? Legal, estágio 2, a gente chama isso de reativo, segundo o protocolo que nós seguimos. Logo depois você tem o estágio 3, que é um estágio que a gente chama de calculador, que é onde a empresa ela tem um sistema de gestão robusto, com ferramentas que ela exige que o terceiro tenha e faça e traga e opere. Porém, o objetivo que a gente espera, que a empresa espera desse terceiro, é que ela siga, que esse parceiro siga as regras. Né? Então não tem mais aquela situação de evitar problemas ou diminuir problemas, também não é só para delegar uma nova atividade, você tem um sistema de gestão que coordena tudo isso, e aqui é o sistema de gestão tradicional, onde você exige um manual de compliance, de integridade, código de conduta, você passa isso para ele, mas note que nesses 3 momentos você está tratando essa empresa ainda, esse teu parceiro, como um não protagonista. É você que está falando assim, ó, eu coordeno, você faz e você deixa ele sempre num viés de controle e obediência. Apesar de que esse terceiro modelo já é um pouco mais maduro. Né? Bem mais maduro, né? Eu acho que no terceiro nível já de maturidade, eu acho que a gente entende ali e é onde nossos clientes atuais da Integra, a maior parte deles estão entre o nível 2 e nível 3, quando a gente chama e faz os diagnósticos de cultura. É legal tudo isso, e a gente vê a proximidade acontecendo. Mas o que acontece, e aí vem a dor do contratante e não do contratado, que fala assim, ó, se a gente não pede, as coisas não acontecem. Se a gente não treina, a gente não vê eles desenvolverem o sistema de gestão, por exemplo, de integridade e compliance nesse momento. Mas você fala assim, poxa vida, o que é o quarto, então, nível, né? Que aí a gente já entra quando a integridade passa a ser um valor para aquela organização que está contratando. Que aí muda até a forma de contratação. Aí vem a resposta que eu queria trazer. Veja, hoje nós temos atividades mais críticas do ponto de vista de integridade que se estabelece uma pré-qualificação.
Ou seja, dessas atividades mais críticas, esse parceiro que vai vir receberá uma visita da empresa em clientes atuais deles. Então, não é aquele envio de documentação. O envio da documentação fica como 3 nível, o nível 3 ali, o passado. É mais burocrático, né? No 4, nós vamos visitar a empresa que vai nos fornecer algum tipo de serviço no cliente que ela está atuando. E a partir dali eu tenho critérios que estabeleço algumas empresas usam estrelas, algumas dão notas, quantas estrelas, qual é a nota que esse meu potencial parceiro tem do ponto de vista de cultura de integridade. Bem mais complexo, mas é assim que inicia. É uma relação que é mais duradoura justamente porque o P do PDCA dela, enquanto não há a parceria firmada em contrato, você está estudando a forma como essa empresa faz. Né? E não o que ela tem. Até o nível 3 é o quê? Quando você vai para o nível 4, você vem com a forma. E a partir do momento que você seleciona essa empresa, não vai ser o menor preço, vai ser o melhor preço. Porque você vai ter um dado e um indicador, um KPI, que vai sinalizar, dizendo, olha, essa parceria é 10, 12, 8% mais cara que a outra. Mas do ponto de vista de cultura de integridade, ela está nesse nível. E eu aposto que para essa atividade, essa empresa, ela é a melhor parceira para nós nesse momento. E a partir do momento que consagra essa parceria, na gestão, no dia a dia, o protagonismo é dividido. A terceira que vem, ela vem também para ensinar quem está contratando. Uma reunião de desempenho de terceiras, dos parceiros de negócio, você tem uma organização que até então era sempre da contratante, passa a ser também da contratada. Os projetos, a capacitação, a formalização, o treinamento, ele é feito em conjunto. E você tem uma troca que é uma troca muito saudável. Só que isso precisa ter um ambiente de confiança. E eu acho que esse está o principal desafio. É em que momento a contratante ela olha para isso e cria um sistema que vai confiar. E como que vai confiar? Desde antes da contratação. Porque depois que está contratado, tudo fica mais difícil. Então, talvez a minha andança, trazendo o que eu mais vi e comecei a olhar como uma relação mais madura, que daí passa, assim, de gestão de terceiro, de gestão de contratada, para ter um parceiro do teu lado, é quando você estabelece um processo que antes da contratação, a rotina se estabelece de uma forma diferente, né? E aí tem as empresas que elas estão ainda um pouco mais evoluídas, que é o nosso nível 5, que a gente chama aí de generativo, que é aquela que mesmo que essa empresa ela está se desenvolvendo, que ela tem o seu manual e ela tem as suas práticas, tem o seu canal de ouvidoria, tem todos os OQs que a gente tanto fala. Lá no generativo, a parceria entre essas empresas quer impactar na sociedade, na comunidade, nas próximas gerações. Então, os objetivos não são mais de negócio, são sociais. Então, eu contei aqui uma história que me alonguei um pouco, mas nesse caminho é que eu vejo. Eu acho que é legal para quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, pensar assim, qual que é o nível que eu estou? Né? Porque muitas vezes a dor que a gente escuta é porque eu parei no nível e eu quero um resultado diferente. E eu estou lá ainda cobrando documento, exigindo e fazendo a controle e obediência que não deve terminar nunca. Porque a gente está falando aqui de uma gestão situacional. Muitas vezes você tem uma relação madura, mas você tem que entrar com um pouquinho mais de controle, né? Mas se você rotineiramente faz isso, você não vai conseguir fazer a evolução. Então é legal a gente pensar, né? Qual é o nível que eu estou e o que eu estou desenhando para sair dali. Senão acaba que essa dor ela vai virar, ao invés de virar crítica, ela vira crônica, porque ela vai continuando fazendo parte da gestão. E aí a gente escuta isso que você comentou no início, né? Ah, meu maior desafio é a gestão de terceiros. Mas o que você está fazendo de diferente para reeducar ou educar essa relação para que ela fique cada vez mais confiável, né? Eu acho que é isso, Júlio. Espetacular, cara. Acho que vocês dois trouxeram temas fundamentais, né? Com palavras-chave importantes que precisam fazer parte da agenda, da pauta das reuniões de qualquer empresa. Então, eu gostei muito. Deixa eu fazer um último desafio, mas de forma bem objetiva, de forma bem rápida. Reunir o conselho. E eles querem ouvir um conselho de vocês sobre essa relação de parceiros, né? Afinal de contas, terceirizar não é mitigar riscos. É governança de terceirização que faz a mitigação de riscos. Então, se vocês pudessem dar um conselho para o conselho de uma empresa, qual seria esse conselho sobre gestão
de fornecedores ou gestão de parceiros de negócio. Alessandro, conta para nós. Eu vou complementar um ponto importantíssimo que o Odilon falou aqui e que vem de acordo com o que eu tenho visto no mercado. Você escolher um fornecedor, pura e simplesmente, você está trazendo uma commodity para o seu negócio e você não cria diferencial. Você trazer um parceiro, qual é a diferença principal? Você está trazendo o skill, o know-how desse parceiro e geralmente não vai ser o mais barato. Vai ser o melhor preço, a melhor condição. Porque é extremamente diferente você trabalhar com uma commodity que você pega em qualquer lugar e trazer um outro produto que vai te agregar valor ao seu negócio, como, por exemplo, atendimento. Como que a gente pode falar em atendimento, commodity, e você pura e simplesmente jogar numa inteligência artificial que as pessoas se virem numa URA de atendimento e não tem qualquer tipo de humanização? Qual que é a diferença disso? Poxa, eu não treinei, não capacitei essa inteligência artificial, não coloquei, por exemplo, uma personalização, uma customização do meu negócio, e que é diferente quando você vai para um parceiro, porque ele vai sentar com você e falar qual é a sua dor. Você quer tratar isso de uma maneira que o nosso skill, o nosso know-how de mercado possa te ajudar? E você trazer, você comentou do logístico. Às vezes, pura e simplesmente levar um produto do ponto A ao B é a sua necessidade. Mas capilaridade não é todo mundo que vai ter. Às vezes você ter um parceiro que tem uma capilaridade maior, você vai fazer gestão de um parceiro ao invés de 30 fornecedores. Top de linha. Só já te passo a palavra, que para mim ficou um ponto muito legal aqui. Um baita de um conselho para os conselheiros, então, é assim: não contrate commodity, contrate valor agregado para a tua cadeia. Né? Então, isso é espetacular, excelente, Alessandro. E você, Odilon, qual que é o conselho para os conselheiros? O principal deles é ter uma matriz de risco de integridade bem estabelecida, entender quais são as atividades que o conselho precisa se preocupar. Muitas vezes a gente entra em reuniões de conselho e olha e fala, será que essa pauta, será que essa discussão é para conselho? E muitas vezes o conselho hoje não está ordenado ou direcionado para a gestão de riscos de integridade. Porque a partir do momento que o conselho sabe quais são as atividades, quais são os parceiros que podem trazer um risco maior, lembrando que risco não é ruim, é só você entender quais que são os riscos críticos do teu processo. Ali sim o conselho administrar de uma maneira um pouquinho diferente, com questões e com pontos e com KPIs que precisam ser levados para conselho para tomada de decisão diferente. Ou seja, como é que eu estruturo uma política sabendo quais são os fornecedores ou quais são as atividades que os fornecedores vão estar junto com a gente que podem influenciar a reputação institucional. A partir dali você ter discussões construtivas e mostrar para o conselho o que está acontecendo. Porque, Júlio, a gente já teve grandes ocorrências conhecidas no mercado com terceiros dentro de clientes nossos e que o conselho não tinha acesso a nenhuma informação. O que eu sempre digo, o conselho é um dos guardiões da cultura organizacional e isso tem a ver com a reputação institucional, né? E da reputação institucional, se eu não sei o que eu devo olhar, dificilmente eu sei o que aconselhar. E se eu estou falando de conselho administrativo, do que tomar decisões. Então, a primeira coisa, estabeleça uma matriz de riscos de integridade para você entender quais são os fornecedores ou as atividades que são críticas do ponto de vista da integridade e estabeleça uma governança onde você tenha responsabilização e transparência lá dentro. Né? Senão você não vai ter uma gestão sustentável. Top de linha, ou seja, vai além do commodity para valor na cadeia e governança na veia. Isso faz a diferença.
Muito bem, pessoal. Queria agradecer demais, convidar todo mundo a continuar seguindo esses bate-papos, que eu não tenho dúvida que vão agregar muito, vão trazer oportunidades da gente ter percepções diferentes, pontos de vista diferentes, e é isso que faz, com certeza, um amadurecimento de processos de integridade dentro das empresas. Obrigado e até o próximo bate-papo. Até o próximo. Até.